Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e hoje tenho como convidado o José Nuno Martins, uma referência da comunicação em Portugal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, José Nuno Martins. Eu é que me sinto muito honrado de ir ao clube, ao nosso clube. Já sou um sócio antigo do clube, orgulho muito disso, da minha continuidade, da minha dedicação ao clube, que às vezes podia até ser um pouco mais próxima, muito embora para mim o automóvel é um meio, não é um fim. E por isso faço um uso prudente do automóvel, não sou tipo de grandes avarias. E gosto de conduzir moderadamente. Gosto de fazer viagens longas, mas não gosto de conduzir nas viagens longas. Ainda ontem viemos, eu e a mulher, de Montalegre, portanto, onde temos ali uma casa muito bonita, e não fui eu que conduzi. Porque também é a altura de agora usufruir um pouco das vantagens de viajar de automóvel. E é essa interpretação, é esse o estadio em que estou na minha vida, e a relação ao automóvel é esse usufruto que eu gosto de fazer. Autor, realizador, produtor, rádio, televisão. Só assim é que fez sentido o seu percurso profissional. Pois, umas coisas induziram as outras. No fundo, a rádio é a mãe de toda a comunicação, enfim, do século XX. E eu comecei no século XX, naturalmente. E depois foi a curiosidade relativamente à televisão, o convite de uns amigos de fazer essa passagem, que foi cedo demais. E eu entrei pela televisão, digamos assim, pela porta do Zip Zip, que não foi fácil, no sentido de que aquilo era um programa de maior audiência, numa altura em que só havia uma estação de televisão, foi em 69, e eu trabalhava com o monstro da comunicação à época, Zé Fialho Gouveia, o Carlos Cruz e o grande Raul Solnado. De modo que vinha com uma experiência fantástica de comunicação eletrónica no Brasil, onde eu tive a oportunidade de andar pelos Brasis com o Raul. E o Raul era uma espécie de um deus no Brasil, porque tinha a vantagem de ser um português, europeu, num mundo em que a televisão estava a estourar no sentido vendiam-se muitos aparelhos de televisão nessa altura. Isto é o período pré-Globo, e eu tive a felicidade de o acompanhar durante alguns dias, várias vezes no Brasil, e ele era de facto uma personalidade muito querida do público brasileiro. E foram essas incursões que fez pelo Brasil que também o fizeram despertar pela cultura brasileira, nomeadamente pela música, isto porque o José Nuno Martins foi das pessoas que em Portugal mais divulgou a música brasileira e os autores brasileiros. Ela divulgava-se por si própria, porque é uma fonte tão grande de criatividade, a música do Brasil, os autores brasileiros, os músicos brasileiros, que era natural que aquela música, num momento ou outro, explodisse conforme as geografias, mais cedo ou mais tarde. Mas aquilo que aconteceu connosco já tinha acontecido antes, nos anos 40, 50, quando houve uma primeira chegada dos Brasis a Portugal. E depois, no meu tempo, de facto, contribuí muito para a divulgação, digamos, mais sistemática do que era um novo período áureo da música do Brasil, com aquela geração do Chico, Buarque, dos irmãos Veloso, Betânia, o Caetano, do Gil, enfim, os doces bárbaros baianos, a Gal, e todos os outros, sei lá. Mas a verdade é que o meu interesse pela música brasileira vem do berço. O meu pai cantava-me canções do Catulo, sendo português. Tinha tido amigos brasileiros a estudarem em Coimbra, já nessa altura, colegas dele, e quando eu era
pequenino ainda, de berço, cantava-me canções de ninar, do Catulo da Paixão Cearense, que é um músico nordestino, poeta e músico nordestino, muito importante, que eu mais tarde viria a estudar na faculdade. Eu diria que tive depois o alento de um grande mestre e grande brasilianista. Os portugueses não sabem muito que ele foi um grande investigador da cultura brasileira. Foi o meu professor Vitorino Nemésio, que era famoso aqui devido às suas conversas de televisão, monólogos muito bonitos que ele tinha, ainda nos anos 60, chamado Se Bem Me Lembro, era o título das crónicas semanais dele. E ele foi meu professor e instigou-me autenticamente a desenvolver esse meu gosto pela música e pela canção do Nordeste do Brasil, que eu depois iria estudar e foi tema do meu último trabalho de investigação, como tinha um universitário naquela altura. E pronto, daí eu tive que chegar à fala nessa altura não era a fala, era primeiros contactos epistolares por carta com grandes autores brasileiros, o Luís Gonzaga, tinha uma música muito famosa em Portugal que era o 17.700. Eu lhe dei 20 mil reais para pagar 3 e 3 anos. Você tem que me voltar 17.700. 17.700. 17.700. Não. Bem, a canção, a música é muito engraçada. Andava à volta dessa. E acaba de referir uma série de grandes nomes da música brasileira que, aliás, já eram, tinham sido referenciados antes, ainda recuando agora um bocadinho nos seus tempos de rádio, num famoso programa que também conduziu, que era o PBX. Sim. Exatamente, na Rádio Clube. Eram os cantores da rádio, não é? Sim. E é que É verdade. era um espaço que dedicava aos autores brasileiros. Com a paciência dos ouvintes e do João David Nunes, meu querido diretor e amigo de longa data, aquilo foi um programa que durou uns 10 anos no ar e que, sim, era o tal espaço onde sistematicamente ele falava da música, da literatura e da vida da sociedade brasileira, das instituições da sociedade brasileira, que eu me dediquei a estudar mais profundamente. Nessa altura ia muito ao Brasil, todo o dinheiro que ganhava era para passar temporadas no Brasil e pronto, e tive a felicidade de conhecer o esplendor da Globo, fui muito amigo do jornalista Roberto Marinho, que era o dono da Globo, e depois de colaboradores dele, colaboradores da Time Life, com quem a Globo fez uma grande parceria internacional, e era a época também das vacas gordas. E, portanto, a Globo proporcionou-me conhecer o Brasil profundo. Foi por causa da amizade que estabeleci com gente da Globo que tive a oportunidade de visitar todos os estados do Brasil. Conheço o Brasil como poucos brasileiros conhecem. Les a les. Do Oiapoque ao Chuí, são os dois rios Voltando novamente à televisão, há pouco referiu a sua colaboração no Zip Zip, com o Cas Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado, e depois, mais tarde, faz um programa que se chama Mil Imagens. Incomoda-o, tendo em conta a sua carreira tão abrangente, incomoda hoje em dia estar muito colado a esse programa, às Mil Imagens? Não, de todo, tenho muito orgulho nisso. Reatei agora mesmo uma velha e querida amizade com o meu realizador e coautor do programa, que eu tinha convidado como realizador do programa, o meu querido amigo Vítor Mamed. Fiquei muito feliz de receber um contacto dele. Acho que não nos víamos e eu não sabia que era feito dele. Não nos víamos há muito tempo. Não, esse é dos marcos mais importantes da minha vida, porque, sabe, Mário, ainda hoje não passa um mês que eu não receba contacto fortuito na rua, ou numa ocasião social qualquer,
um contacto de uma pessoa que eu não conheço, que vem ter comigo e diz: "Você mudou a minha vida com esse programa". Porquê? Porque foi na altura, esse programa contribuiu para abrir o horizonte das pessoas em relação a um mundo particular, singular da publicidade. Pois era isso que eu gostaria de lhe pedir, Zé Nuno Martins, para quem nos esteja a seguir, que seja mais novo e que não tenha acompanhado esse programa, fale-nos um pouco sobre a essência do programa, o que foram as 1000 imagens. E sim, o Foram as Mil e Meia foi aquilo que os três, cada um com o seu contributo, eu tive a ideia, baseada, aliás, num programa que gostava de ver sempre que ia à França, e que era dedicado ao universo da publicidade. Aqui não havia nada disso, nem em Espanha, nem em Itália. Era esse programa, nem no centro da Europa, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, não se via falar de publicidade abertamente, o inside todo esse ambiente, porque o que estava por detrás do anúncio, o que é que levava a companhia a decidir, ou uma sociedade comercial ou industrial, a decidir comunicar com o seu público, com os seus públicos, e essa ideia que eu passei aos meus dois amigos, Vítor Mamed e Joaquim Pessoa. O Joaquim, infelizmente, era um grande poeta português, portanto, era um homem que dominava a palavra, o conceito, e tinha uma ideia na cabeça. Essa ideia, ele era um grande profissional de publicidade nessa altura, eram poucas as agências que havia em Portugal, havia meia dúzia de agências de publicidade e de grupos criativos em Portugal, e ele chegou ao topo da escala, era um dos mais importantes criadores da publicidade em Portugal. E nessa altura todos coincidimos nessa vontade de partir à descoberta, o que estava para além daquilo que víamos como produto final, quer de rádio, de imprensa, de televisão, sendo que a televisão, num programa de televisão, era, digamos, a matéria-prima mais importante das nossas abordagens. E, portanto, isso teve um impacto muito grande. A partir daí multiplicaram-se as escolas de comunicação publicitária em Portugal, e realmente é crível que tenhamos aberto, não eu, mas nós, e o resultado, a RTP abriu o caminho para que muita gente se interessasse por esse mundo, e é a partir daí que a publicidade portuguesa dá um enorme salto qualitativo e quantitativo também, expandiu-se sob todas as formas o universo do consumo da própria publicidade, da produção do produto publicitário, e a própria perspectiva das empresas e dos empresários passou a ser completamente diferente depois desse programa, que foi realmente muito inovador, e os três, creio eu, temos razões fortes para nos orgulharmos disso. Sim, até porque esse programa era, digamos assim, uma abordagem divertida sobre o impacto que a publicidade tinha nas nossas vidas ou na sociedade da época, não é? Quer Tem dizer, razão, eu creio que sim. e foi inspirador, certamente, depois para os profissionais que estiveram atentos a esse programa. E ela desenvolvia também, sem querer ser pretencioso sobre isso, essa perspectiva que nós tínhamos, e em particular o Joaquim Pessoa, de explicar como, e quando, e porquê. Isto é, havia um fundo, se quiser, sem pretensão, mas havia esse fundo pedagógico no nosso trabalho. Hoje em dia, o que vemos de programas que abordam, há uns programas na SIC e na CNN sobre isso, mas são programas áridos sob esse ponto de vista, não explicam, não. No fundo, são programas que eles próprios publicitam a publicidade, e apenas isso. Naquela altura não foi apenas isso, por isso o programa teve tanto impacto, tanto mais que não era um tema que tivesse sido abordado na comunicação portuguesa até essa altura. Na televisão, também passou pela TVI, enfim, em pleno mundo do audiovisual, alguma vez sentiu que a voz era a sua arma mais eficaz em relação à imagem, por exemplo? Mário, você sabe que nós não ouvimos a nossa própria voz. Quer dizer, ouvimos-la de maneira diferente, mas não temos a percepção. Quem diz o contrário, eu acho que nem o Pavarotti
sabia ouvir-se a si próprio, ele sabia corrigir-se, e isso eu procuro saber também. Daí o meu fundo, eu estudei linguística na faculdade, é uma das minhas... gostei mais de estudar linguística do que literatura, por exemplo, e por isso o uso da língua, da linguagem, das palavras, eu admiro muito a língua em si é um mistério. Como é que a aprendemos? Como é que começamos a falar? Meninos pequeninos, bebés, não é? Como é que começamos a falar ordenadamente, da maneira... Parece que é uma coisa que já temos dentro de nós e que está adormecida ainda na fase do nascimento e do primeiro desenvolvimento, e depois a pouco e pouco parece natural, não Vai é? despertando, não é? Vai despertando. Vamos despertando. Até que, no fundo, é um sistema lógico, a língua, qualquer língua é um sistema lógico, que se transforma depois em poesia. Já reparou? Isto é um dom natural extraordinário. Quanto à voz, é apenas o instrumento, não é mais do que isso. E eu não tive nunca essa noção. As pessoas diziam-me, e eu ainda hoje me admiro que digam, até porque a voz evolui para pior à medida que a gente envelhece, não é? Eu hoje tenho a voz, tenho pena de ter perdido aquilo que eu julgo que eram os meus graves, acentuei as minhas sibilantes. Isto são coisas técnicas, mas isso sim é o que eu criticamente penso da minha própria voz e falo acerca disso. Portanto, a voz, eu acho que o querer conversar com os outros, o querer ouvir histórias e saber contá-las, ou reproduzi-las, ou criá-las, até depois do ponto de vista, o salto para a imagem, são etapas muito bonitas na vida que eu tive a felicidade de ter do ponto de vista profissional. Fui muito feliz, sou muito feliz por ter acumulado os conhecimentos, mas, Mário, veja bem, nós tivemos professores na vida. Eu digo nós, eu sou bastante mais velho que o Mário, como é óbvio, mas eu acho que ambos beneficiámos de ter professores que o eram sem que quisessem sê-lo. Eram-no naturalmente para nós, a gente admirava-os. Olha, a minha prova de fogo, isto é, a primeira vez que eu fui profissionalmente ler um texto, havia o hábito na emissora nacional de se pregar uma partida ao neófito. E eu tinha um texto enorme que me tinha sido distribuído num conjunto de várias páginas de que os três falavam, de que os três iríamos interpretar, com a Maria Leonor e o seu marido, ex-marido na altura, Pedro Moutinho. O Pedro Moutinho era uma fera para as pessoas. Bem, transformou-se num dos meus grandes mestres e amigos, porque era uma pessoa fantástica, elegantíssimo. Bem, e quando ele percebeu que eu tinha aquele parágrafo extensíssimo para ler, numa folha de papel, a tremer como várias verdes, ele chega um isqueiro, acende o isqueiro longe do microfone, aproxima-o da folha, da parte de baixo da folha, e, portanto, à medida que eu lia para baixo, descendo, não é? O fogo ia consumindo a página. Portanto, ele tinha que ler mais depressa do que era normal. Consegui ler e outra folha, havia uma cópia. Nessa altura ainda não havia fotocópias, aquilo tirava-se a stencil, não é? E, portanto, foi uma verdadeira prova de fogo a que eu fui sujeito logo da primeira vez. Eram grandes mestres. E só de ouvi-los, só de olhar para eles, a gente aprendia. E essa sorte ninguém nos tira. Numa altura em que não havia escolas de comunicação, era pelo nosso trabalho e pela nossa capacidade de assimilarmos coisas novas que iríamos progredir. E eu tive essa sorte, não é? E está a falar de uns tempos em que um estúdio de rádio era completamente diferente do que é hoje. O que é que sente quando hoje visita um estúdio de rádio? Qual é a sensação que tem? Desde a iluminação ao equipamento, como é que se sente? A verdade é esta, quando a rádio, ok, a gente tem a ideia de que é sempre em direto. Às vezes não, a maior parte das vezes não é em direto. E já naquela altura a gente pré-gravava
pequenas unidades, não é, da comunicação, pré-gravava antes daquilo ir para o ar. E, portanto, esses atos da pré-edição e depois da montagem, como se dizia, hoje fala-se mais em produção técnica, esses atos são mistérios que o público não conhece, mas para nós são momentos muito... Porque somos nós a confrontarmos-nos com tudo o que temos para dizer sem querer chatear, nem maçar, nem aborrecer ninguém. Ou seja, que depois temos que ser capazes de cortar o que está a mais, não é? Esse momento da pré-edição, antes daquilo ir para o ar, são momentos muito saborosos para um verdadeiro profissional. E eu devo confessar-lhe que essa era a altura em que eu me confrontava comigo mesmo. Ouvia, lá está, a voz estava muito aguda, ou muito grave, ou com muitas sibilantes, ou com poucas, não brilhava, não tinha brilho próprio, os médios não estavam suficientemente definidos. Tudo isso são pequenas operações que ajudam a transformar para melhor o mal que a gente vai fazendo. Com isso se aprende, com isso se evolui, e eu, quando hoje vejo equipamentos de gravação, de produção, ou de transmissão da rádio, tenho pena que eles não tenham aparecido mais cedo, porque nós trabalhávamos muito. Cortávamos a fita com uma tesourinha, colávamos um bocadinho para fazer uma emenda. Tínhamos que colar com fita cola, uma fita cola especial, depois de ter cortado no sítio exato, e às vezes lá ia a última sílaba para o galheiro. E nessa altura eu sonhava com esta ideia de nós termos o espectro do som desenhado num ecrã qualquer, de forma como hoje fazemos, que com 2 toques de 2 dedos se resolve uma questão dessas, se corta ali um espacinho que está a mais, uma respiração que está a mais sofrida. Isto de fumar não é boa ideia para quem fala, e portanto não é que seja inveja. Eu vivi tempos fantásticos, tempos heróicos até. Aprendi à minha custa, como todos os meus colegas. Nós éramos professores de nós próprios e ajudávamos muito, havia muita solidariedade uns com os outros. Também havia, às vezes, algumas corridas uns contra os outros, mas era muito acentuado esse clima de comunhão de equipa e de... O saldo era positivo, portanto era saudável. Era, sem dúvida. Hoje é uma beleza. Eu faço em casa aquilo que demorava, faço em casa e em meia dúzia de minutos aquilo que demorava horas e horas num estúdio de grande investimento, tudo era muito caro. Enfim, mas é a evolução natural. Eu não sei do que é que eu gosto mais, se é do tempo atual, em que tudo é muito mais fácil, se é do tempo em que a gente tinha que lutar pela qualidade do produto. Exatamente. A este nível. O Zé Nuno Martins tornou-se sócio do OCP aos 18 anos por oferta dos seus pais. Foi dos melhores presentes que teve nessa altura. Mas há um gap, ainda há pouco tempo, há um ano, eu recebi um diploma do presidente Carlos Barbosa a dizer que tinha 50 anos. Mas eu tenho muito mais de que 50 anos de sócio. Portanto, houve ali um tempo, eu creio que foi o tempo da tropa, em que, de facto, da tropa e da minha... Nessa altura, eu trabalhava... Eu não sei como é que o dia chegava para tanta coisa que eu fazia ao mesmo tempo. Depois também se meteram as produções de espetáculos, a gestão de pequenas empresas disto e daquilo e tal. E muita publicidade. Eu gravava, não toda a publicidade que queriam que eu gravasse. E até de uma célebre discoteca nos anos 80, que era uma loucura, chegou a ser sócio. Que me deu muito, que nos deu a todos. Éramos 5 amigos, 5 sócios. Nenhum fazia vida daquilo e todos tivemos sentimos o que era o verdadeiro grande êxito. Nós fomos, Mário, os maiores vendedores de whisky da Península Ibérica, vários anos consecutivos.
E as marcas de whisky convidavam-nos a ir visitar os... Mas que é na fase do Loucuras? Sim, sim, éramos os maiores do que os maiores vendedores de Madrid e da Gran Via e de Barcelona, do que em Valência, do que as boates em Valência, o Benidorm. O Loucuras era impressionante, foi um fenómeno, outro fenómeno impressionante que de repente se intrometeu nas nossas vidas, não é? Nós criámos aquilo de raiz, o Vasco Val, o Fernando Jorge Correia, o Cecílio Ragojo e o Zé Dávila, e foi um fascínio. Estamos a falar também de Nuno Martins, estamos a falar de uma época em que do surgimento de grandes casas noturnas, de grandes... Esta foi a primeira das primeiras. Numa altura em que as noites de Lisboa estavam a criar novas entidades. Exatamente, e a concorrer com a movida madrilenha, que era desse mesmo período, não é? Ela moveu-se, nós tínhamos muitos clientes que vinham de noite para Lisboa para curtir, então, às quintas-feiras, com a orquestra da Felicidade do Brilho e da Glória, que eles não tinham em Madrid, uma orquestra em nenhuma discoteca nessa altura. Passaram a ter depois disso. Mas aquilo foram noites absolutamente divertidas e magníficas, universais, para todos os gostos, para todos os públicos. Nós tínhamos, você sabe, Mário, que a certa altura nós tínhamos matinês de manhã, verdadeiras matinês, e soirées à tarde, conforme para grupos etários diferentes, no mesmo dia. Sábados de manhã, sábados à tarde e sábados à noite. Um autêntico non-stop, quase. Não, non-stop. Quer dizer, aquilo era uma grande casa de produção não apenas de música para dançar, mas de eventos, de acontecimentos de toda a natureza. E fomos realmente muito, muito felizes com esse projeto. Nuno Martins, como é a sua relação com os automóveis? Eu sei que a competição automóvel não é exatamente a sua praia, não, mas no início da década de 70 participou num raid que ainda hoje lhe deixa agradáveis memórias. Sim, olha, Mário, dou-lhe uma novidade. Nós estamos a trabalhar, com os que ainda cá estão, com a Stephanie Coimbra, na produção de um documentário que reúne as memórias e os depoimentos, os testemunhos de australianos, europeus, americanos, canadianos, portugueses, naturalmente. Fomos 11 portugueses selecionados pela Citroën, se eu posso dizer a marca, porque não havia Stellantis nessa altura. Estamos a falar desse raid, não é? Sim, quando fomos convidados por dinamização do Francisco Romãozinho, dinamização em Portugal, e da central Citroën em Paris, o Sr. Guerre, salvo erro, para ir fazer o segundo, já não foi o primeiro, foi o segundo raid Paris, Persépolis, Paris. Bem, foi uma aventura, porque nós íamos montados em Diane, e só podiam concorrer 2 cavalos, Diane e Méhari, que eram aqueles jipinhos na altura, muito engraçados. Pronto, fomos 400 carros daqui para lá, atravessámos parte da Europa, atravessámos a Turquia toda, num sentido e no outro, sentido oeste-leste e leste-oeste, à volta. Descemos praticamente até ao Mar Vermelho, perto, menos de uma centena de quilómetros do Mar Vermelho, à cidade mágica de Persépolis, onde foi feliz o grande imperador Dario há 2500 anos. Foi das últimas grandes gestas internacionais do Shah Reza Pahlavi e da imperatriz Faradiba, que celebravam a chamada Revolução Branca, que antecedeu e provocou a chegada dos ayatollahs ao Irão. De resto, em todas as portas de todas as casas de banho onde entrávamos, na parte de dentro, havia citações. Sabe que eu estudei ali 6 meses de árabe, escrita árabe. A língua que eles falam lá é o Farsi. E já nessa altura era o Farsi, naturalmente.
mas consegue ler-se e tirar-se o sentido, porque a escrita, a grafologia, era, de facto, comum ao resto das línguas árabes. E, portanto, havia coisas que se tiravam pelo sentido. E já lá estavam, nessa altura, nas partes de trás, nas partes interiores das portas das casas de banho, os vivas ao Ayatollah Khomeini, não é? Quando ele ainda estava exilado em Paris e prestes a voltar à sua terra e fazer aquilo que estão a fazer. Impuseram um regime absolutamente ditatorial, que a mulher não tem lugar na sociedade. É para nós impensável, porque aquilo era um país, não digo que fosse um país europeu, porque não era, mas era um país onde nós fomos acolhidos de braços abertos, numa grande operação de charme feita, fizeram-se estradas para que nós pudéssemos passar. Não havia... Teherão, nessa altura, era uma cidade onde não havia calçadas, não havia passeios, nem em Istambul, muito menos, não é? Por exemplo, falar apenas dessas duas cidades. E, no entanto, foi uma coisa surpreendente para todos nós que vivemos isso e cujas memórias estamos a recuperar com a feitura deste documentário, que é sensacional e qualquer dia aparece pelo menos em duas das grandes plataformas mundiais, porque há muito interesse internacional à volta da produção deste documentário. Mas, curiosamente, já agora, eu não sou de me ficar, a mesma Citroën que teve naquela altura o privilégio de investir nesta operação, que motivou o interesse pelos automóveis de gente nova, da mesma forma, 50 anos mais tarde, a Citroën não apoiou a realização deste documentário, que é uma coisa absolutamente inacreditável do meu ponto de vista. Ça ne va pas sans dire. Ora, Nuno Martins, foi um gosto tê-lo aqui. Muito se poderia falar, mas infelizmente... O tempo é curto, sim. Exatamente. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio. De nada, gostei muito, Mário. Obrigado pela sua recepção e do Automóvel Clube de Portugal. Muito obrigado. E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.